Boa Vamos lá, noite a Alberto. todos, sejam todos muito bem-vindos aí à casa de João Evangelista. Nesse mês muito especial, né, em que estamos aí celebrando 61, né, Solange? Acho que é, Dois, é dois. 62 anos, né, da Casa do Grupo Espírita João Evangelista, né? Aí, com uma programação muito especial aí, feita aí pela nossa Solange. E estamos daqui a pouco falando aqui sobre essa questão aí da pandemia, né? Continuamos funcionando em modo virtual para a segurança de todos, né? Em respeito aí às recomendações dos órgãos sanitários. Graças a Deus nós temos aí esses recursos tecnológicos, temos essa ferramenta, o Zoom, que nos possibilita, né? Ainda que distante fisicamente, mas espiritualmente estamos todos ligados, aí, unidos de coração, nessa proposta aí do ideal espírita, né? E todos os domingos, assim, em várias atividades da semana, estamos sempre funcionando, acolhendo corações, seja eles encarnados ou desencarnados. E para que nós possamos iniciar a atividade dessa noite, né? Essa noite muito especial, né? Antecipadamente a gente deseja a todas as mães todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Acho que essa missão muito iluminada aí de ser mãe, né? Nessa encarnação, em todas, né? A gente tem a doutrina que nos esclarece muito bem a importância dessa missão, né? Da maternidade nas nossas vidas. Então, nossa, acho que Deus abençoe a todas as mães, presentes, encarnadas, desencarnadas, onde elas estiverem, né? Mesmo aquelas que já estão do lado de lá, né? Que também que elas possam receber todo o nosso carinho, né, neste dia e em todos os dias, né? Afinal, o Dia das Mães é todos os dias. E para que a gente possa iniciar a nossa atividade da noite, tá? Eu vou compartilhar o texto aqui e a Diana vai nos conduzir aí na leitura preparatória, ok? Um momento. Boa noite, meus irmãos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, lição número 139, Oferendas. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas, sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim. Ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifícios nos templos, e sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos
serão compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Fiquem com Jesus. Vamos levar nosso pensamento ao mais alto, pensar no Mestre Jesus, agradecer por esse dia, como falamos, pedimos que ilumine a todas as nossas mães, a todas as mães do nosso país, do nosso planeta, todas aquelas que receberam a sublime missão de gerar uma vida, de trazer, de possibilitar a nós espíritos estarmos de retorno aqui neste planeta de provas e expiações, para aprendermos, para trilharmos novos caminhos, construirmos novos valores e nos tornarmos melhores. Pedimos que abençoe, Senhor, a nós trabalhadores da Seara Espírita, a nossa casa querida, a casa do nosso companheiro da noite, Paulo Batistuta, a todas as casas que funcionam como ponto de luz aqui neste planeta, levando a paz, o conforto, o sentimento de solidariedade, fraternidade para tantos corações. Que possamos, Senhor, trazer essa doutrina tão iluminada para nós, para a nossa alma, para os nossos espíritos, para que possamos a cada dia burilarmos melhores sentimentos, para construirmos um mundo melhor. Abençoe cada um de nós, Senhor, os nossos familiares, nossos amigos. Pedimos que inspire o nosso palestrante da noite para que seus apontamentos possam trazer luz para os nossos corações. Muita paz, Senhor, que assim seja. Bom, meus amigos e minhas amigas, nessa noite aqui tão especial, né? Nós temos aqui já uma presença já constante aqui, já faz parte aqui da família de João Evangelista, que é o nosso companheiro aí, o Paulo Batistuta, né? Que está sempre conosco. E ele traz aqui um tema bem, pelo que eu soube, um tema bastante novo para nós, eu pelo menos eu nunca vi, né? E acho que vai trazer, agregar muito conhecimento para nós, né? O tema da palestra de hoje é presença feminina na codificação espírita. Né? Passa a palavra para Paulo. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez, fica à vontade. Tá? Obrigado, Alberto, pelas palavras carinhosas, boa noite a todos. Já cumprimentei alguns, troquei umas ideias, mas eu trago meu abraço fraterno a todos os demais que estão aqui nos ouvindo, que estão participando. E, como já falou também o Alberto, é um dia especial que a gente se volta para a comemoração da maternidade, da presença das mulheres, das mães na nossa vida, né? Sem as quais não teríamos esse dom da existência. Então, fico muito feliz de estar podendo falar aqui hoje. E não vou falar especificamente da maternidade, mas vou tocar nesse assunto. Vou falar de algo que me é muito caro, muito precioso, porque faz parte do meu interesse profissional, cuidar das mulheres, da saúde do corpo, e a gente sabe que a saúde do corpo depende de uma alma tranquila, né? Mente e corpo tranquilos. E a condição feminina sempre despertou muito interesse para mim. Sempre tentei entender essa situação, que não é a minha, natural, que estou numa condição predominantemente masculina. Então, vamos ao nosso assunto. Eu agradeço a oportunidade e queria compartilhar umas imagens com vocês. Vou colocar na minha tela. Bom, então a presença feminina na codificação espírita, como disse o Alberto, um tema que ele não viu ainda, espero atender o seu coração, Alberto. Queria falar do contexto histórico em que a doutrina espírita surge na face da Terra. Era o século XIX, um século do neoclassicismo, do romantismo, um século de muita revolução. Então, aqui, por exemplo, Delacroix, ele está rompendo com o classicismo, inventando aí um neoclassicismo na pintura, seguido de outros da sua época, né? Como, por exemplo, Claude Monet, que traz o impressionismo, onde já, diferente do Delacroix, que onde
as imagens são bastante claras, ele trabalha com um jogo de luz, mas agora nós temos com Monet não uma imagem tão clara, nós temos uma imagem distorcida que depende muito, ele tenta mostrar o movimento que existe na natureza, no entardecer, no alvorecer, ele tenta captar a luz e os movimentos, e ele não tinha filme, né? Ele não mostrava com filme, ele mostrava com pintura. Então, é um traço, um pontilhado bastante revolucionário para a sua época. Então, Monet com suas ninféias, com seu jardim das ninféias, com seus alvoreceres, né? Então, tudo isso mexeu muito com o imaginário do mundo, porque Paris, nessa época, era o centro cultural ali do mundo, era o local mais pujante. Então, é um lugar de muito destaque. Na pintura, nós temos Auguste Rodin, então, quem nunca viu aí o Pensador, o Beijo, a Porta do Inferno, ou seja, Kardec conviveu com esse movimento cultural fortíssimo. Quando nós pensamos em Allan Kardec, pensamos no século em que aconteceu o Espiritismo, esse século XIX, um século muito rico. Então, na literatura, olha só o tanto de nomes que nós já ouvimos falar, já conhecemos alguma coisa. Então, nós temos alguns nomes que, inclusive, se destacaram, como George Sand, né, que foi adepta das ideias espíritas, Germaine de Staël também, essa senhora, né, a Delphine de Girardin, que eu vou falar mais à frente. Nós tivemos Victor Hugo, que também se dedicou a... foi espírita, né? Vou contar um pouquinho dessa história dele. E vários outros, grandes nomes, né? Então, Misset, Lamartine, Honoré de Balzac também teve contato com a doutrina espírita, né? Alexandre Dumas, Baudelaire, Flaubert, olha, só grandes nomes. Então, Verlaine, Émile Zola, quer dizer, a França vivia uma época de enorme crescimento cultural e também, vamos dizer, de forte materialismo, porque a literatura que esses representantes apresentavam era muito mais secularizada e muito pouco focada nos aspectos religiosos. Era uma ruptura mesmo com o clássico, com o antigo, né? Deus foi morto nessa época pelos filósofos. Bom, veja bem a importância também da época que Kardec viveu, a época da primeira fotografia de uma pessoa que está aqui no Boulevard do Templo de Daguerre, então, enfim, está aqui, né, uma foto. Era o século das revoluções na política, então os franceses conviveram em apenas um século com vários regimes, né? Quando Kardec viveu, estava sob o regime de Napoleão III, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, neto, sobrinho do Napoleão Bonaparte, depois ficou conhecido como Napoleão III. E ele participou de uma monarquia constitucional. Depois aliás, numa segunda república constitucionalista, mas ele deu um golpe de Estado e depois criou o Segundo Império, se tornou imperador. E quando Kardec vivia, estava conversando anteriormente com o senhor Darlan, o pai do senhor Darlan precisou da autorização do delegado de polícia para esse centro, Grupo Espírita João Evangelista, poder funcionar. E, na época do Kardec, eles precisaram também a autorização do delegado de polícia de Paris. E não foi fácil, porque teve uma época que tentaram assassinar esse imperador, Napoleão III, e isso gerou um estado, não sei se o nome técnico foi estado de sítio, mas era um estado de exceção em que não podia haver reunião de muitas pessoas. E as reuniões espíritas eram marcadas por aglomeração de pessoas. E aí, então, para que isso acontecesse, eles precisavam de autorização do delegado de polícia. E então também lidaram com determinadas dificuldades nesse aspecto, em decorrência da política, porque o Napoleão III, o imperador, sofreu um atentado contra a sua vida. Não morreu, mas gerou um estado de estresse. Ou seja, a França também estava vivendo uma grande mudança
política. Então, uma efervescência cultural na pintura, na escultura, na literatura, né? Era isso aí. Também foi uma época muito importante na reformulação da cidade de Paris. Esse homem, o Barão Haussmann, ele foi nomeado prefeito de Paris pelo Napoleão III em 1851 e foi o Barão Haussmann que transformou Paris de uma cidade com vielas, com ruazinhas apertadas, nessa Paris que nós conhecemos hoje. Quem assistiu o filme Os Miseráveis, o filme não, o teatro Os Miseráveis, quem viu o filme da Paris antiga, que representa a cidade antiga, o cenário era numa viela e era muito fácil o povo fazer rebelião contra a polícia, emboscadas contra a polícia, em pequenas vielas na cidade. Então, Paris não era formada por grandes avenidas. Foi esse homem, o Barão Haussmann, que transformou a cidade na cidade desses grandes bulevares, como apresenta aqui na figura. E essa visão típica do Arco do Triunfo, do qual é uma praça, do qual saem 12 grandes avenidas, que são veias principais, digamos assim, artérias principais da cidade de Paris. Isso aqui permitiu um melhor deslocamento das forças policiais para conter os movimentos rebeldes revolucionários, essa ideia do Napoleão III, porque Paris vivia frequentes agitações até o início do seu governo. Então, ele toma essa decisão estratégica que ia colocar Paris num lugar de importância, de destaque mesmo, porque isso favoreceu o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento cultural se fortaleceu. Paris passa a ter uma enorme, destacada importância no cenário mundial, não só europeu. Então, toda essa modernização estava acontecendo. Veja, o Barão Haussmann, ele fez essa reforma a partir de 1951 e isso durou 19 anos. Toda a codificação de Kardec. Então, enquanto estava acontecendo a codificação, Paris estava em obras, era um canteiro de obras. O que eu quero dizer com isso é que tinha toda uma mudança acontecendo muito grande. Agora, como era a condição feminina nessa época, nesse século XIX? Então, a condição feminina não era nada legal. Aqui nós vemos algumas cenas. As mulheres tinham apenas um aspecto muito secundário, as mulheres não tinham valor no mercado de trabalho, as mulheres não podiam votar. Para nós fazermos ideia, o voto para a mulher francesa apareceu apenas em 1945. 1945. No Brasil veio antes. E é muito importante nós pensarmos isso, porque talvez a escola que mais influenciou a primeira onda do feminismo foi a Sorbonne, representada pela Simone de Beauvoir, com seus estudos no começo aí do século XIX. Mas a condição feminina era essa, era de subalternidade, de segundo lugar na importância dos fatos. As mulheres aprendiam apenas aquilo que serviria para ela fazer um bom casamento. Falar o francês bem, fazer bordado, tocar piano, cuidar de filho e terem belas aparências. Mas, muitas vezes, os sorrisos, as belas aparências escondiam as frustrações, as decepções domésticas, como mostra essa figura aqui embaixo. Para as mulheres, nessa época de Allan Kardec, nada de direitos. Bom, importante colocar esse conceito para nós pensarmos no pioneirismo do professor Rivaio. Isso porque, tendo sido discípulo lá do mestre Pestalozzi, em Verdun, Kardec foi educado numa pedagogia do amor. Era bem diferente da pedagogia vigente na sua época. O ensino ele era muito desenvolvido pela igreja protestante e pela igreja católica. Na França, mais a igreja católica, né? Mas, de qualquer maneira, com métodos muito rígidos, onde o professor era a autoridade máxima, o aluno não tinha poder de discutir, cabia aí ao aluno acatar, e o professor tinha todo o direito de oprimir, inclusive com castigos físicos. A palmatória era muito usada. E Allan Kardec tem a oportunidade de estudar com um professor que estava se destacando na Europa toda, um mestre, né, que criou uma nova pedagogia, queria influenciar doravante a pedagogia mundial. E para Yverdun iam as pessoas
as famílias ligadas na cultura, as famílias que tinham dinheiro, porque para estudar lá no Castelo de Verdun, no Instituto Pestalozzi, né? O Instituto de Verdun só se tivesse dinheiro, porque a educação naquela época não era democratizada como é hoje. Podia pagar, teria educação, teria instrução escolar apenas quem podia pagar por ela e homens, né? Isso não era aberto para as mulheres. Então, em 1926, Allan Kardec cria, ainda não era Allan Kardec, né? Era o professor Rivail, recém-retornado lá da Suíça. Então, ele nasceu em 1804, né? Então, 1804. Em 1826, novinho ainda, já tinha terminado seus estudos em Yverdun, voltou um doutor e ele multiplicou lá em Paris, nesse Instituto Rivail, o que ele tinha aprendido em Yverdun. Só que ele já traz uma inovação muito grande, que ele cria um instituto misto para homens e para mulheres. E também ele é focado numa educação polimática, ou seja, ensinava muitas disciplinas, ensinava aritmética, ensinava línguas, ensinava as matemáticas, né? Aritmética, geometria, álgebra, ensinava astronomia, ensinava história natural, que era ciência, geografia, biologia, eles chamavam de história natural. Então, veja, na época, esse ensino focado, esse ensino direcionado tanto para meninos como para meninas, era algo bastante revolucionário e incomodou, com certeza, o poder estabelecido da época, né? O establishment. Então, Kardec, pouco tempo depois da sua chegada a Paris, dadas as experiências, 2 anos depois, dada a experiência que ele tinha na pedagogia, em dirigir o seu instituto, nas aulas que dava, ele propõe um plano para a melhoria da educação pública na França. Agora ele propõe o ensino gratuito, o ensino misto e a escola de pedagogia. Olha bem, são inovações. O cara, para ser professor, ele teria que se formar, porque até então não era assim. Quem tinha notório saber em alguma área, se quisesse, iria ensinar essa área. Mas ele faz um estudo polimático, um ensino polimático, de muitas disciplinas no mesmo instituto. E ele acreditava que, para a pessoa ser capaz de ensinar adequadamente, precisava de entender dos métodos. Então, ele propõe uma escola de pedagogia. O seu plano de melhoria do ensino público na França foi acolhido pelo Senado francês. Ele apresentou para o Senado e, bastante jovem, o professor Rivail já era bastante respeitado. Então, aí começa então uma importância absoluta desse homem para a condição feminina, porque isso foi libertador para as mulheres. Iniciou uma nova etapa para as mulheres que poderiam, então, oficialmente, com facilidade agora, como direito, ter acesso ao ensino, à educação. Então, ele teve vários estudos, né? Tem alguns aqui em português, quem desejar conhecer mais. Bom, aqui, então, projeto de reforma dos exames dos educandários para moças, ele reivindica um estudo público gratuito. Kardec casa-se com uma mulher bastante instruída, o que não era algo tão frequente, não era fácil de se conseguir na sua época, uma mulher ser bastante educada. E a sua esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, era uma mulher que se destacava no seu tempo, ela teve várias publicações, era uma mulher que gozava de prestígio no meio acadêmico pelos seus escritos, que eram considerados, que eram respeitados, que eram valorizados. A sua arte, né, a sua escrita, era reconhecida. Então, ele teve essa mulher, sua companheira. Então, uma professora de letras, professora de belas artes, uma artista plástica, poetisa, escritora. Bom, madame, por que é importante falar da Amélie Gabrielle Boudet? A presença dela, então, aqui eu começo a falar mesmo, ostensivamente, da presença feminina na codificação. Porque Kardec ele vem lá de trás como um professor, como um pedagogo, como um reformador social, né? Ele fez a reforma do ensino, ele era um reformador social. E toda essa sua carga humanista implicava no respeito às mulheres. Ele via direitos, como professor, ele via direitos iguais para homens e mulheres,
no direito ao ensino, por exemplo. Então, daí nós podemos inferir o sentimento desse homem, desse grande humanista. E a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, ela participou ativamente, ajudando a organizar seus trabalhos. Então, em que pese a autoria dos livros, dos escritos serem dele, ela era sua conselheira. Ela o ajudava. Ela participou ativamente de muitas tarefas no processo de escrita dos livros, de publicação, de responder as cartas, de escrever a revista espírita, de conseguir fundos. Então, ela não foi uma mera coadjuvante, como era comum, à condição das mulheres na sua época, como eu mostrei no panfleto anterior. A condição feminina era uma condição difícil, mas não para essa. Bom, para essa mulher excepcional, ela esteve à frente do seu tempo e, claro, o seu marido a reconhecia nessa condição. Também lembrar que aqui no dia de hoje, né, na nossa fala, a presença feminina na codificação, os primeiros estudos de Allan Kardec aconteceram na casa de uma mulher, a Madame Plenemaison, na sua residência, uma senhora respeitável, senhora de Paris. Aconteceram muitas reuniões, já tinha muitos cadernos escritos, reuniões sérias e não reuniões de futilidade. Né? Então, o início das mesas girantes. Agora, uma mulher de bastante destaque, uma mulher que participou muito, de uma forma muito importante, foi a Delphine de Girardin, e tem 2 textos dela no Evangelho segundo o Espiritismo. A Delphine de Girardin, uma mulher, podem ver aqui, 1804, 1855, ela morreu muito jovem, e ela é uma mulher ainda, na época ela era queridinha de Paris, né? Era queridinha da França, pelos seus escritos literários. Essa também foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela sofreu muito justamente pela sua inteligência. Foi uma escritora que se dedicou a todo gênero de escritos, romance, poesia, conto, ensaios. Ela escrevia crônicas, escrita a crítica, inclusive literária, ela passou pelas dificuldades, né? As letras parisienses do Vincontre, não sei o que é isso, pois, enfim, um livro dela, um romance dela. A Madame de Girardin, ela atribui-se a ela a introdução em Paris das mesas girantes. Então, o que está representando essa foto aqui, do lado do retrato dela, esse salão, é um salão literário. Ela, como escritora, todos os escritores da época, aquele tanto escritor que eu mostrei ali anteriormente, o Victor Hugo, o Honoré de Balzac, George Sand, todos os demais, né? Eles, imagina, não tinha internet, não tinha televisão, eles faziam o quê? Eles escreviam seus livros, seus poemas, seus contos, e cada semana eles publicavam, ou cada quinzena eles publicavam um capítulo da sua obra, da sua nova obra, e isso era publicado em folhetins que eram vendidos nas bancas de revista. E eles vendiam isso, e as pessoas iam lá, compravam aquele fascículo. Então, se pegar a Comédia Humana, do Honoré de Balzac, que são dezenas de volumes, cada semana, cada quinzena, ele publicava um daquele conto. Ela escrevia um conto e publicava lá. E aí eles faziam a leitura nos seus salões literários. Era o barzinho da época. Então a pessoa ia lá, tinha uma bebidinha, tinha essas mesinhas girantes, são aquelas mesinhas lá que a gente vê nas calçadas de Paris. Essas são as mesas girantes. Uma mesa para 4 pessoas, as pessoas se reuniam ali, como nós estamos vendo aqui nessa ilustração. Mesa para pessoas que estão em pé, colocar o seu copo, sua bebida, e mesas onde tem pessoas assentadas. Essas pessoas ficavam aí nesse ambiente, e em determinado momento o anfitrião, ele chamava as pessoas e ele então fazia um comentário literário, e era assim, um lugar de cultura, era um lugar muito atraente, era um lugar de charme, era um lugar que as pessoas iam paquerar, era o barzinho da época, né? As pessoas, então, frequentavam muitos salões literários. E essa mulher, Delphine de Girardin, uma mulher muito pujante, muito curiosa,
ela toma conhecimento com as mesas girantes, traz esse movimento do neoespiritualismo para Paris, então, nos salões. E isso virou uma febre, né? No terceiro ano dessa febre é que Kardec conheceu o fenômeno in loco, porque até então ele relutava muito e achava que isso era uma futilidade, uma besteira, justamente porque o ambiente era um ambiente, não era um ambiente sacro, era um ambiente fútil, era um ambiente secular, onde as pessoas iam ali para matar o tempo, né? Para paquerar, enfim, para relaxar, e não para ligar as coisas mais circunspectas, as coisas de cunho moral, ciência, filosofia, como era do costume do professor Allan Kardec, do professor Rivaio. Essa senhora, ela sofreu muito porque, na época, ela teve que publicar os seus escritos com o nome de homem por um bom tempo. Depois, em um determinado momento, ela se rebelou e resolveu publicar mesmo com o seu nome, Delphine de Girardin. E foi um rebu, porque aí ficou público o tanto de coisa que ela já tinha produzido, que era uma grande escritora, era genial, né? Ela, como eu falei, teve amizade com o Victor Hugo, e Victor Hugo tinha acabado de perder uma filha, e ela estava ligada com esse fenômeno das mesas girantes. Então, ela ela oferece para Victor Hugo a oportunidade dele participar de sessões de mesas girantes, e então Victor Hugo tem contato com a sua filha desencarnada e fez vários escritos a respeito desse contato, a respeito da mediunidade. Uma pesquisadora nossa, então aqui as mesas girantes, né? Uma pesquisadora nossa aqui do Espírito Santo, a amizade dos dois. Então, estou colocando aqui que a fotografia dela no Museu d'Orsay, ela faz parte da história da França. Ela é uma pessoa lembrada, uma pessoa célebre. Delphine de Girardin tem mensagem. Imagina a coragem de Allan Kardec botar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um texto da finada Delphine de Girardin. Vamos ver o ano que ela morreu? Olha lá, 1855. 1864, quer dizer, 9 anos depois do desencarne dela, tinha 2 mensagens dela no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui no nosso estado, no Espírito Santo, a professora Maria do Carmo Schneider, ela pesquisou, né, tanto a Delphine de Girardin quanto o Victor Hugo, a musa da pátria, né, esse aspecto literário da Delphine de Girardin, lá na França, e essa face desconhecida de um gênio, do Victor Hugo, que é a sua dedicação ao espiritismo, e ele conheceu o espiritismo por causa dessa mulher. Então, a Delphine de Girardin, ela foi importante porque trabalhou com contato com a espiritualidade, influenciou muitas pessoas sérias, né? Essa Madame de Plaine-Maison mesmo, ela foi influenciada pela Delphine de Girardin, e a Delphine de Girardin fez uma outra coisa que foi muito importante, a mesa de Girardin, atribuída a ela, foi através da sua curiosidade que a cesta de bico, isso aqui é uma cesta de bico, né, que os esquemas de como fazer a psicografia. Então, olha só, era tudo muito rudimentar, e isso, até chegar na psicografia como nós conhecemos, como depois Kardec chegou a descrever no Livro dos Médiuns, mas toda essa trajetória aí, a Delphine de Girardin participou. Então, essa mulher não era mansa, era uma mulher de personalidade, era uma mulher que teve uma contribuição imensa, porque se nós falarmos de doutrina espírita sem mediunidade, e no começo nós sabemos que predominou a psicografia, então ela contribuiu absolutamente para a psicografia, desenvolvendo o método. Imagina a importância dessa mulher para a codificação espírita, né? Então, queria destacar o papel da Delphine de Girardin. Bom, uma outra página dessa história são as meninas, né? As médiuns, todas do sexo feminino, que Kardec nomeia. É lógico que na Revista Espírita ele coloca, por exemplo, o Lemarie, da Sociedade Parisiense, ele era um médium psicógrafo, um médium psicofônico. Então, tem várias mensagens assinadas com o nome dele na Revista Espírita, atribuídas a ele, e era escrito por Kardec. Então, tinha homens, mas Kardec utilizou meninas bastante jovens na realização de O Livro dos Espíritos, né? Então, a Julie Baudin e a Caroline Baudin, ambos de 16, 18 anos, irmãs, muito jovenzinhos. A família sofreu duramente, era uma família distinta, uma família de comerciantes, né? E eles moravam nos arredores de Paris, mas sofreram bastante com essa mediunidade das meninas, numa época, como eu mostrei para vocês anteriormente,
Era uma época muito conturbada politicamente, uma época de muito materialismo, uma época de uma vida muito sensual, assim, voltada muito às coisas materiais, e se falava de uma nova ordem de fenômenos que atacava, que afetava, né, a igreja, enfim. Então, essas meninas, a Julie, a Caroline e a Ruth, eu escrevi Ruth, Céline Jaffé, e a obra também contou com a participação da Hermance Dufour. A Hermance Dufour era uma... Então, imagina, a codificação, ela passou, praticamente toda a codificação passou pela mão dessas meninas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, as mensagens. Kardec usou a Ruth Jaffé para fazer uma revisão do Livro dos Espíritos. Para fazer perguntas e respostas, ele usou muitas respostas das irmãs, o Ruth, a Julie e Caroline, porque ele recebia cartas de cerca de 1.000 centros espíritas, centros de estudo de espiritualismo, na França, na Argélia, na Polônia. A gente vê lá nas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da Inglaterra, que eles tinham muito interesse nesse neo-espiritualismo que antecedeu o Espiritismo, nessa comunicação com a espiritualidade, nos Estados Unidos. Então, eles mandavam, Kardec mandou perguntas para muitos desses centros espíritas, recebeu as respostas, mas ele repassou todas essas perguntas e respostas através da Ruth Jaffé. Ele fazia as perguntas e ela era a médium que recebia as respostas, e ele usou isso como um critério para checar essas outras respostas que ele recebeu do exterior, né? E que ele tinha recebido anteriormente da Julie e da Caroline. A Hermance Dufour, ela era uma pessoa que já era conhecida na época de Kardec. Antes de Kardec, ela publicou 2 livros por conta dela, né? A história de Joana d'Arc contada por ela mesma, e Allan Kardec fez um elogio pessoal a esse livro. Kardec ele fez um dos livros que ele escreveu foi uma coletânea, esqueci o nome do livro, é uma coletânea de... Como é que é? Uma sugestão de títulos para uma biblioteca espírita. Uma sugestão de títulos para uma biblioteca espírita. E ele coloca, então, esse livro da Hermance Dufour, Joana d'Arc, escrito a história de Joana d'Arc por ela mesma, que é uma psicografia, e a vida de São Luís, o Luís IX, né, o rei amado da França, que tem as várias mensagens de São Luís lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. A Hermance Dufour também recebeu a vida de São Luís. Esse eu acho que não está traduzido em português. Então, a Hermance Dufour, que é uma outra mulher, também participou ativamente. Ou seja, Kardec era bastante inclusivo com as mulheres. Ele respeitou o trabalho feito na casa da senhora do Plené-Maison, ouvia os conselhos de sua esposa. Ele contou com o desenvolvimento proporcionado pela Delphine de Girardin. Ele utilizou várias meninas aqui, várias médiums, na realização de obras tão sérias, né? Bom, talvez pudesse haver mais mulheres com destaque na codificação espírita, mas só a presença dessas que eu mencionei, que eu fiz uma busca e essas aí me apareceram como, assim, numa primeira busca, não esgotei a busca, talvez haja outras de destaque, mas vejamos, Kardec fez isso de uma forma revolucionária para a condição feminina da época. Então, essas mulheres foram valorizadas. Elas foram muito valorizadas. Elas foram alçadas num plano elevado, na visão de Kardec. Então, a visão do pedagogo, a visão do professor, que considerava ser importante incluir as mulheres no processo educacional, tanto quanto os homens, né? E as mulheres deveriam sim ter acesso aos ensinos de nível universitário, né? Isso foi tudo uma visão dele antes de deixar a sua vida, antes de se aposentar, digamos assim, aos 50 anos. Agora, enquanto codificador, ou seja, a pessoa que reuniu todo esse conhecimento espiritualista da época e fundiu tudo isso segundo uma visão nova, que foi chamada de espiritismo, esse homem, ele primou pelo respeito à condição feminina de uma maneira bastante pioneira. Então, como eu mencionei, a mulher francesa teve direito ao voto apenas
em 1945. Mas vejamos o que Allan Kardec coloca de uma maneira assim maravilhosa 90 anos antes. 90 anos antes. Ele antecedeu em 90 anos o direito feminino na França. Esse feminismo, a primeira onda do feminismo, que teve em Simone de Beauvoir, uma professora da filosofia da Sorbonne, a sua maior expoente. Então, Kardec ele coloca sobre a igualdade de direitos entre os sexos, né? Ele teve uma série de perguntas, a 817 até 822, que eu vou colocar aqui. Então, Kardec ele nos traz que há uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. Na sua época, não era nada disso. O Kardec pergunta se os direitos entre homens e mulheres são iguais. Então, são iguais, homens e mulheres têm direitos iguais. E aí, então, Kardec faz a pergunta, mas por que em determinados países tem uma posição de uma subalternidade absurda das mulheres em relação aos homens? Então, a resposta dos espíritos é que isso decorre de um predomínio injusto e cruel assumido pelos homens, inferiorizando as mulheres em certos países. E isso acontece até hoje, né? Mulheres que vivem vitimadas por causa da sua condição, feminina. É muito interessante a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? E justamente um predomínio injusto e cruel é que faz com que haja diferenças na sociedade. Então, Kardec pergunta se os direitos das mulheres, direitos são iguais. Então, os direitos são iguais, mas as funções são diferentes conforme a complexão física. Ao homem, os trabalhos mais rudes, por ser mais forte. À mulher, os trabalhos mais leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente. Bom, devemos lembrar também que o mundo ocidental estava em plena industrialização, né? Era muito comum as mulheres participarem de trabalhos muito pesados nas indústrias têxteis, nas indústrias de uma maneira geral, de mineração, em toda a Europa. E muitas vezes elas ficavam com jornadas de trabalho. A jornada de trabalho era muito longa, exaustiva, independente de ser uma mulher gestante, dela ser uma idosa. A mesma coisa para as crianças, né? E olhando aqui essa pergunta, é interessante que há pouco tempo eu fiz o pré-natal de uma moça que é uma funcionária da Petrobras. Ela estava na sua primeira gravidez, ela teve 3 neném comigo. E aí eu perguntei qual a sua função dentro da Petrobras. Ela trabalhava num poço de petróleo em São Mateus. Ela embarcava, fazia embarque seco, né? Ia para lá, ficava jornada de trabalho longe de casa. E lá ela conectava tubulações imensas no poço de petróleo. Ela colocava a tubulação, fazia os engates que tinha que fazer. Então ela ficava exposta aos vapores ali do petróleo, ao gás que vinha junto. E é uma atividade bastante insalubre para a mulher. Então, olhe bem que interessante, né? As mulheres hoje têm direito a esse tipo de trabalho, a trabalhar na construção civil, a trabalhar como militares, várias funções que eram reservadas apenas para homem em épocas anteriores. E a sociedade vai encontrando seus caminhos de ter uma abordagem mais respeitosa com as mulheres. Para essa moça, por exemplo, eu falei assim, olha, isso é ruim para a gestação. E ela foi afastada desse posto de trabalho, ela foi remanejada. Então, hoje, nós temos uma legislação trabalhista que na época não tinha. Então, olha só que interessante. Kardec vivia em outro contexto totalmente diferente, mas ele estava atento a essa questão que as mulheres precisam ser poupadas em algumas situações, né? Então, por exemplo, a barriga grande, a gestação, ela traz uma fragilidade maior para a mulher em determinadas funções. Então, hoje, a justiça trabalhista reconhece direitos aí, a legislação trabalhista reconhece direitos para a mulher e considera essa condição aí da mulher, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 820 também, Kardec fala, quando ele pergunta sobre a subjugação que a mulher tem, porque ela é mais fraca fisicamente, então a resposta dos espíritos é de muita sabedoria. Ao forte compete proteger o mais fraco, não escravizá-lo. E aqui ele
É uma resposta bastante ampla, mas foi feita focada na questão do sexo, né? No corpo físico de um homem, que é mais forte, força bruta, força física, compete proteger a mulher e não espancar, não maltratar, respeitá-la dentro do lar. Hoje, claro que as mulheres podem trabalhar fora, então, mas o homem não pode oprimi-la por causa da sua supremacia física, digamos assim, né? Ainda na condição feminina e na visão espírita, Kardec coloca, ele pergunta se as tarefas que a mulher realiza são tão importantes quanto as do homem. As tarefas destinadas à mulher pela sua natureza Kardec pergunta se são tão importantes quanto as do homem. E os espíritos dão uma resposta surpreendente para a época. Surpreendente para a época. Ainda hoje pode incomodar muitos homens, mas naquela época, imagina que a mulher tinha um lugar de subalternidade, subserviência. As funções a que a mulher é destinada pela natureza, que é a maternidade, né, tem mais importância do que as deferidas ao homem, pois ela é que lhe dá as primeiras noções de vida. Então, o reconhecimento dos espíritos da superioridade em importância para algumas funções da mulher, como, por exemplo, a maternidade. Porque é a mulher que vai forjar o ser humano, o novo homem, a nova mulher. E isso é um lugar de importância, eu acho chocante para a época, né? É óbvio, no dia de hoje a gente vê isso, todo mundo reconhece isso, que a mulher tem particularidades aí no cuidado com as crianças. O amor da mulher é um amor abnegado, né? É o amor mais o amor mais elevado que nós conhecemos, como modelo de amor mais elevado que nós conhecemos aqui entre nós mortais. Não o amor que Jesus demonstrou, mas entre nós, seres humanos aí que estamos lutando nas provas e expiações desse mundo, o amor materno, abraçado, acolhido pela mulher, é o modelo mais importante de amor. Olhe bem, porque essa mulher ela não vê a hora, ela não vê o esforço que ela tem que fazer para oferecer o melhor para o seu filho. É um amor desvelado, né? O pai, ele tem sua importância, claro. Mas conversando com uma amiga nossa, que trabalhou muitos anos na justiça aqui no nosso estado, a doutora Janete Pantaleão, juíza, ela me falou uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido. A doutora Janete ela foi coordenadora das varas de infância durante muitos anos. E a doutora Janete me falou que 70% dos pais que se separam aqui no nosso estado abandonam seus filhos. Eu fiquei tão impressionado com isso. 70% dos homens que se separam das suas esposas, eles abandonam seus filhos. Abandonar é ir embora e não dar as caras mais. Eu fiquei tão impressionado com isso. E quando a gente estuda morte materna, na obstetrícia, por isso que agora, nessa pandemia, está sendo... as gestantes foram colocadas como grupo de risco para a doença. A doença é tão importante na mulher grávida como em qualquer outra pessoa. A doença pode comprometer a parte pulmonar, trazendo uma dificuldade respiratória importante para a pessoa manter a sua própria oxigenação. No caso da gestante, além da sua oxigenação, ela precisa prover o bebê de oxigênio. E muitas vezes ela não tem nem para si, por isso a grande importância da doença na grávida, da abordagem que nós precisamos fazer. Bom, então está aí uma grande dificuldade que essas mulheres enfrentam, né? Então, na sua condição feminina, as mulheres têm seus filhos, elas cuidam das suas crianças, fazem todo o seu sacrifício, desde sempre. Essas mulheres, uma morte materna, ela é a que mais desestrutura a sociedade. Quando nós estudamos a morte demograficamente, seu impacto antropológico aí na sociedade, na organização social. Porque um idoso falecer é da ordem da vida. Uma criança é algo inesperado, mas a criança não tem CPF ainda. Tem até CPF, mas ainda não tem compromissos maiores. O idoso, ele já organizou a sua família, já trabalhou, já aposentou, e quando vem a senectude mais adiantada, então é nossa hora natural
de deixarmos a existência. O homem, como eu falei, 70% dos homens abandonam o lar, que separam, eles abandonam os filhos. Agora, uma mulher, não. A mãe, ela cuida do seu filho. A mãe vai na porta da penitenciária e chora pelo seu filho que está lá dentro. A mulher, ela dá conta de sustentar o lar, de fazer a educação dos filhos. Então, aqui fica a minha reflexão profunda, assim, a minha homenagem profunda para as mulheres nesse dia de hoje, né, Dia das Mães, o reconhecimento desse lugar de extrema importância e que corrobora essa pergunta 821 de O Livro dos Espíritos. Também na obstetrícia, nós acreditamos que a morte que causa mais impacto é a da mulher. E isso diz, então, do papel estruturante da mulher na vida social. É um papel de grande importância, né? Bom, na pergunta 822, Kardec exalta que os homens devem, ambos, mulheres e homens, têm direitos iguais, porém funções diferentes. Que o homem se ocupe do exterior. Olhe bem, na época a mulher não trabalhava fora. Então, daí ele acredita isso aqui. Mulher cuida das coisas do exterior. E a mulher trabalhava fora, mas muito menos do que hoje. E com muitas dificuldades, o salário era muito ruim. Ela sempre trabalhou, a mulher, perdão, falei que não trabalhava, trabalhava sim. Mas era uma dificuldade absurda. Mas os espíritos colocam esse papel da mulher ocupar-se do interior. O que é o interior? É a espiritualidade, é a transcendência. São os valores morais, valores éticos que ela vai ensinar para o seu filho. E que no recolhimento do lar, ela vai fazer a educação de seus filhos, né? O homem, como sempre foi aquela pessoa mais voltada para a vida material, sair de casa, e a educação nunca foi o forte dos homens. A educação sempre foi mais com as mulheres. Amamentar é com as mulheres, cuidar de um bebezinho, né? Tudo isso é da mulher. Eu acho que o cuidar do interior é cuidar dessas tarefas tão essenciais de fundo psicológico familiar destacado. Bom, todo privilégio, na pergunta 822 ainda, todo privilégio que é dado a um ou a outro é contrário à justiça. Então, não pode ter privilégio homem perante mulher, mulher perante homem. São iguais. E a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, Kardec estava dizendo assim, machistas, vocês vão ter que repensar. A vida anda, a fila anda, e as mulheres têm o seu lugar de importância, sim, temos que respeitar, né? Os sexos existem somente na organização física. Outra coisa para se refletir. E hoje, na nossa sociedade, está bastante diferente da época de Allan Kardec, né? Nós vemos aí vários tipos de uniões na nossa sociedade, então está realmente essa reflexão hoje seria mais profunda ainda do que Kardec fez naquela época. Bom, encontrei também uns textos na Revista Espírita de dezembro de 1858, que era um jornal experimental que Allan Kardec submetia os textos ali para ver qual que seria a aceitação do público, a crítica. Ele recebia correspondência, ele amadurecia os textos e aí depois ele aproveitava ou não nos livros da codificação. Então, dezembro, eu achei 3 textos na Revista Espírita. Dezembro de 1858, o papel da mulher. Dezembro de 1865, o estado social da mulher. E janeiro de 1866, as mulheres têm alma, porque a Igreja Católica discutia isso, né? Então, olha só, sempre a preocupação do Kardec em dar um lugar de importância para as mulheres. Bom, na pergunta 890, então, eu já falei um pouquinho aqui do Dia das Mães, mas tem essa pergunta que eu achei linda. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma virtude ou é um instinto que homens e animais têm? Então, é uma coisa e outra. A resposta é igual. A natureza deu à mãe o amor pelos seus filhos no interesse da conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Quer dizer, uma leoa cuida do seu leãozinho, uma galinha cuida dos seus pintinhos, enquanto eles são pequenininhos. Depois que uma franguinha vira galinha grande, ela rompe com a mãe dela, ela passa a ser galinha e não tem laço afetivo. Os animais são assim.
Eles têm uma ligação, mas não têm ligação como é no ser humano, é limitado. No homem, essa ligação persiste. Então, olha só, a natureza deu à mãe o amor pelos filhos. O amor pelos filhos. No animal, esse amor é limitado. Mas no homem, ele persiste por toda a vida. Uma mãe, ela vai cuidar do seu filho quando ele é criança, quando ele é bebezinho, quando ele é criança, quando é adolescente, quando ele é adulto. Você vê, hoje eu passei o dia na casa da minha mamãe. Eu já tenho cabelo branco e continuo lá, né? Debaixo das asinhas dela. Então, no homem, esse amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação. Abnegação é o amor ágape, é o amor mais devotado, é o amor mais que não espera nada em troca, né? Uma abnegação que constitui virtudes, sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Quantas vezes a gente não recebe na reunião mediúnica um espírito muito endurecido, muito sofrido, e naquele momento ali na reunião mediúnica ele tem um insight, ele vive ali naquele choque anímico, ele experimenta uma oportunidade de começar a sua redenção espiritual, e quantas vezes é a sua mãezinha que está ali de braços abertos para recebê-lo, ou foi um pedido dela. Foi assim com o André Luiz, né? Que a dona Laura, a mãe dele, tinha muitos bônus horas e colocou o ministro Clarencio ali. Ela falou: eu tenho bônus horas, eu quero usar esses bônus horas em benefício do meu filho André, que está lá no umbral. E o ministro Clarencio ficou de prontidão, ligou todas as estruturas que ele tinha. Quando André Luiz rezou pela primeira vez, reconhecendo Deus, pronto, o ministro Clarencio apareceu de pronto do lado dele. Mas foi uma incumbência da dona Laura, e assim que pôde, ela veio assistir seu filho, né? Então, as mães acompanham o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que o animal. Claro, o amor materno do ser humano é uma coisa maravilhosa, né? Então, nesse dia de hoje, Dia das Mães, eu queria encerrar falando da minha mãezinha querida. Essa foi uma foto que estava ela em cima do carro, do trielétrico, que a gente participou da Marcha pela Vida, que foi em outubro, né, de 2019. No ano passado teve uma carreata. Aí ela foi também em cima do carro de som. Não, ela foi dentro do carro. Esse ano não foi dentro do carro. Mas no 2019, todas as marchas ela participou. Como disse Dona Solange, essa mulher forte, essa mulher entusiasmada, e tá aí, essa mulher liberada, essa mulher fantástica, que eu agradeço a vida, e quis terminar a palestra do dia de hoje, a mulher na codificação espírita e a mulher no movimento espírita, né? Minha mamãezinha. Meus amigos, muito obrigado, e Jesus nos abençoe. Sobretudo as nossas mulheres, né? Paulo, nós que agradecemos aí essa aula de história, né, e de gratidão aí a essas mulheres incríveis, né, que ajudaram, né, a compor, a construir essa doutrina tão iluminada para nós, né, e a homenagem, né, às mulheres, né, a importância das mulheres nas nossas vidas, né, no nosso planeta, né, quer dizer, o quanto elas são essenciais para nós, né, e as nossas mães. Gratidão aí pelo carinho, pela palavra, por estar sempre assim conosco aqui na nossa casa, tá? Como eu disse Eu no agradeço início, a oportunidade. você já faz parte da nossa família, tá? Obrigado. Muito obrigado, e fica o nosso convite para a próxima oportunidade e nosso abraço lá para os amigos lá do Esperança. Eu Okay? agradeço, porque eu estou vendo a Diana e a Ana Cláudia falando palavras carinhosas aqui para mim no bate-papo. Muito obrigado, viu, meninas? Fico feliz. Vou levar, então, um abraço lá para minha mamãe, para os amigos lá da comunidade, e muita paz para vocês aí, que os trabalhos frutifiquem, vocês continuem com essa alegria, com essa força que vocês passam para a gente. Nós que agradecemos. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, a gente passa agora para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. Mais uma vez a gente lembra aqui que o passe, vamos ser favorecidos pelo passe, né, através dos nossos benfeitores espirituais, em cada ponto da nossa casa. Tenha certeza que os benfeitores do João Evangelista estão ali contribuindo para que, embora a gente não possa receber o passe físico, né? Então vamos
Eu vou aproveitar a sua presença, doutor Paulo. Vou pedir para o senhor fazer para nós aí a prece de encerramento da atividade da noite, tá? Em seguida, eu vou ter alguns recadinhos para vocês, ok? Então, vamos nos sintonizar com a prece do doutor Paulo. Bom, Beto, olha bem, eu vou pedir licença para vocês para me retirar depois da prece, porque eu estou de plantão até a partir das 19 horas. Eu deixei um colega segurando as ondas para mim lá, eu tenho que ir agora. Tá Fica bom? à vontade. Fica à Obrigado. vontade. Tá, joia. Então, tudo bem. Vamos, então, nesse instante, de corações unidos, elevarmos o nosso sentimento a Deus, aos amigos espirituais que dirigem esta casa de amor, agradecidos pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos para podermos compartilhar um pouquinho do amor fraternal, compartilharmos dos ensinamentos da doutrina espírita, compartilharmos o aconchego de uma casa espírita, que é a nossa fortaleza, que é nosso porto seguro nas experiências aqui encarnados. Rogamos, ó Pai, que essa casa seja sempre abençoada, que seus trabalhos sejam fortalecidos e que cada um de nós possamos prosseguir nas nossas atividades pela semana fora, levando paz e amor para as nossas famílias e para todos aqueles com quem nos encontrarmos. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, doutor Paulo. Até a próxima oportunidade. Fica à vontade. Paulo. Pois não. Paulo, antes de você ir embora, você no início da reunião falou que a palestra tem que ter pelo menos uma novidade. Você não trouxe uma, você trouxe várias novidades. 10 para você, meu amigo. Deus que te abençoe. Obrigado, meu amigo. Fique com Deus, gente. Obrigado. Deus te abençoe, obrigada. Bom trabalho para você. Obrigado, querida. Tá. Continua mandando os enxoval que as mãezinhas lá agradecem, viu? Com certeza. É isso aí. Um abraço, Paulo. Minha chefe já comentou comigo, que chega sempre na hora boa. Pois é, no final do mês vai de novo. Se É Deus... isso aí. Parabéns, muita paz. Doutor Paulo, obrigado. Bom, pessoal, no próximo domingo, nós vamos ter aqui uma presença também muito, muito querida, né, que vai ser a Dalva Silva Souza, né, da Federação. E o tema da palestra fala muito sobre a nossa casa, né, o Evangelho de João. Acho que é imperdível, né, o domingo que vem, né? Então, assim, eu acho que é interessante que todos nós possamos estar presentes na casa, até para a gente poder celebrar também, quem sabe cantar, e a gente poder cantar um parabéns aí pela nossa casa, né? Nesse mês de aniversário, ok? Te agradeço a presença de todos aí, uma ótima semana, mais uma vez um feliz Dia das Mães para todas as mães. Né? Obrigada. Nosso abraço carinhoso aí, obrigado.